Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada em estruturas isostáticas, né? Para dar seguimento ao nosso curso. Agora, né? Por enquanto pelo YouTube, ok? Então vamos lá, estruturas isostáticas, né? Aqui tem uma pequena revisão de como as forças, né? Sempre é bom dar uma lembrada de como as forças caminham em uma estrutura, né? Elas são geralmente a laje absorve, transmite para as vigas descem para os pilares, né? Aqui também vem para a viga, né? E desce pelos pilares até chegar nas fundações. Das fundações vai para o solo. O solo que se lembrando, reforçando, o solo que segura tudo aí, filho. Ok? É o solo que tem que aguentar a as cargas que vêm da estrutura, ok? Vamos continuar. Estamos falando de estrutura isostática, né? Sempre lembrando que a estrutura isostática são aquelas em que o número de reações de apoio é igual ao número, né? O número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Ou seja, é um sistema determinado. Lembrando, né? Lembrando, né? As equações de equilíbrio disponíveis, né? Somatória das forças na direção x igual a zero. Somatória das forças na direção y igual a zero. Somatória dos momentos igual a zero. Ok? As três equações de equilíbrio, né? Se você tiver as reações de apoio, né? Você tem uma viga lá. Você tem uma viga, certo? Os apoios aqui, né? Relembrando, sempre, né? Sempre é bom lembrar, sempre é bom recordar. O apoio móvel só tem uma força aqui, ó. O apoio fixo tem uma vertical e uma horizontal, aplicada na estrutura, que no caso é uma viga, né? Aqui é uma viga. Então, quais são as nossas incógnitas aqui, pessoal? Essa vertical no apoio A, essa vertical no nosso apoio B e essa horizontal em B. Então, nós temos três incógnitas, três reações e três equações para resolver essas reações incógnitas. Então, nós temos aqui uma estrutura isostática, que é o tema desse curso aqui, estruturas isostáticas. Sendo que hoje nós vamos conversar sobre treliças, né? Sobre as treliças isostáticas, ok? Lembrando que as treliças são estruturas constituídas por barras, que por sua vez são unidas por conexões, né? Sendo que essas barras podem ser de madeira, ferro, alumínio, aço, ou ainda ser um perfil soldado, né? Temos aqui esse exemplo aqui. São muito utilizadas em telhados, estruturas em pontes. Isso por quê? Por serem estruturas leves e altamente resistentes. Por essa formação aqui delas, né? Que não são perfis cheios, são os perfis vazados aqui.
pela essa formação triangular que estabelece um sistema estrutural altamente resistente. Um exemplo aí, temos aqui, né? Essa ponte. As conexões entre as barras nós chamamos de conexão ou de nós, né? E aqui são os elementos, né? As barras, né? Que fazem, que enrijecem essa estrutura como um todo. Aqui alguns tipos de treliças usuais em pontes: Howe, Warren, Pratt, Blackmore, Parker e treliça K. Não precisa decorar, só sabe. Tem que saber que existem treliças específicas para cada aplicação. As mais usuais para telhados, né? Warren, Howe, Fink, Pratt e King. Né? Observem sempre a formação de triângulos geométricos. Né? O módulo, qual que é o módulo básico de uma treliça plana? A formação triangular entre suas barras. E elas o quê? E elas são unidas por uma conexão que a gente chama de articulação ou nós. Tá? Aqui estaria uma articulação ideal e aqui uma articulação desculpa, feito por chapa, né? Feito por uma chapa de aço e todos os eixos das barras convergem para o mesmo ponto, para constituir um centro de absorção de esforços aí. Um exemplo de uma marquise de cobertura de um estádio, né? Ou a proporção dos homens, para ter noção desse vão, né? Desse balanço aqui, ó, para ter noção desse balanço, certo? Só é possível por ser estruturas leves, né? Rígidas, né? Mais um exemplo aqui. Formações triangulares, né? Algum exemplo de uma cobertura de marquise, hein? Quando se aplica uma força aqui, temos essas deformações. Aqui é uma compressão, aqui é uma compressão, aqui é uma compressão, compressão, né? Nós podemos observar aqui, ó. Aqui nós temos tração, né? Tração, 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 tração e as demais, todas com pressão. A nomenclatura, as barras superiores denominamos de banzo superior, as barras inferiores de banzo inferior, diagonal, né? Sugestivo o nome, diagonal, e as montantes aqui na vertical. Uma treliça simples, você nota aqui, elas se convergem sempre para o mesmo, na junção convergem sempre para o mesmo nó. Né? Na composta não tem essa conversão para o mesmo nó. Nós temos nós distintos aqui. Ó. Nós distintos aqui. Então aqui nós denominamos de treliças compostas. E concluímos aqui com a treliça espacial. E aí entramos nas questões de estabilidade de uma treliça, que versa basicamente como? Versa se ela tem um número de barras suficientes para se manter estável. Né? Se ela tem um número de barras suficiente para se manter estável. Aqui está a regra, a fórmula de formação de uma treliça, né? Que é o número de barras, é igual
2 vezes o número de nós menos 3. Só pegar aqui, ó. Temos um nó, 2, 3. Temos 1, 2, 3 barras. Vamos lá. Número de barras, 2 vezes o número de nó. 2 vezes 3, menos 3. 6 menos 3. Número de barras igual a 3. Então essa aqui, essa regra, é a lei de formação das treliças, ok? Você verifica, nós vamos verificar se tem um número de barras suficiente para ela ser denominada como uma treliça, né? Se o número de barras for menor que 2n menos 3, nós temos uma treliça instável. Se o número de barras for maior ou igual a 2n menos 3, nós temos uma treliça estável. Então, essa é a classificação quanto à estabilidade da treliça. Estabilidade, engenheiro. Quanto à estabilidade da treliça, pessoal. Né? Engenheiro, tem que saber isso aí, tá bom? E aí nós vamos passar. Deixa eu só mostrar aqui uma outra. Mostrando a instabilidade da treliça aqui, ó. Que se você tiver os nós e aqui essa formação, esse circuito retangular fechado, se você aplica essa carga aqui, ó, a treliça se deforma, né? A treliça se deforma, então nós temos uma situação instável. Mas se você colocar uma diagonal aqui travando e formando, né, duas estruturas, dois elementos triangulares, nós teremos uma treliça estável, onde o número de barras é suficiente para manter a estrutura o quê? Estável. Tranquilo? A estabilidade checa o número de barras na treliça, na formação da treliça. Agora vamos analisar a estaticidade da treliça, que seria, começaremos pela estaticidade global da treliça, né? A estaticidade global, ela relaciona, ela diz o quê? Né? Ela diz o seguinte, com relação à estaticidade global. Ainda é necessário saber, né? Você já checou lá na estabilidade e deu ok. Mas ainda é necessário saber se a treliça é estaticamente determinada. Ou seja, se as forças atuantes em cada barra da treliça podem ser determinadas fazendo uso dessas duas equações aqui, ó. Somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0. Usando a equação da estaticidade global, teremos a condição de definir se a treliça é hipostática, isostática ou hiperestática. Resumindo, na estaticidade global da treliça, hoje aqui, se o número de reações mais o número de barras menos, né, 2 vezes o número de nós, se esse cálculo for menor que 0, a treliça é hipostática. Se essa equação der igual a 0, temos uma treliça isostática. Se essa equação for maior que 0, nós temos uma treliça hiperestática. Né? Então, nós estamos analisando com relação
se nós podemos determinar se as forças atuantes nas barras podem ser determinadas ou não, né? Hipostática não tem aplicação. Isostática, ok. E hiperestática você também tem aplicação. Obviamente você tem aplicação. Mas você, para calcular os esforços internos, você vai ter que utilizar outros métodos que nós vamos ver posteriormente. E na treliça isostática a gente consegue determinar os esforços na barra. Tá? Então isso é com relação à estaticidade global, onde relaciona as reações com o número de barras e o número de nós. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. A fórmula da estaticidade global é dada por número de reações mais o número de barras menos 2 vezes o número de nós. É dado por essa fórmula aí, né? Vamos fazer o item B aqui, ó. Então vamos ver o número de reações de apoio. Ó, apoio móvel, você só tem uma reação aqui na vertical. Uma aqui e a outra aqui. Uma. Então você tem 1 mais 1 igual a 2. O número de barras, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Número de nós. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar naquela fórmula lá. Então a estaticidade global vai ser reações 2 mais barra 5 menos 2 vezes o número de nós, que é 4. Então vai ser 7 menos 8 menos 1. Então, como deu menor que zero, nós sabemos que é uma estrutura o quê? Hipostática. Tá? É uma estrutura hipostática com relação à estaticidade global da estrutura. Então não interessa, não se usa na construção civil. Temos o caso A e B aqui, né? O A e o B, que vocês vão fazer valendo 200 pontos, né? Certo, Fabiana? 200 pontos. E daí, vocês vão me mandar no seguinte e-mail, ó, melara.provas, provas, né? Não, escrevi melhor ali, não é? Melara.provas, arroba gmail.com. Né? Então façam esses dois aqui e mandem, ok? Verifique a estaticidade global das estruturas. Dando seguimento, agora nós vamos ver
estaticidade interna da treliça, né? Nós vamos verificar, nesse caso, com relação o quê? Ao número de barras, o número de nós. Nós vamos verificar se o número de barras é suficiente para o número de nós, ok? Se essa fórmula, a estaticidade interna deu menor que zero, faltam barras. Então a treliça é hipostática, ou seja, instável. Certo? Se a estaticidade interna for igual a zero, é uma das condições para considerar a treliça estável. Mas ainda não há garantia de que ela seja estável. É possível que as barras não estejam alocadas para assegurar essa estabilidade. Então, você tem que fazer uma análise da formação geométrica dela. Ok? Vamos lá. Se a estaticidade interna deu maior que zero, temos barras em excesso. Portanto, a treliça é considerada internamente hiperestática, sem condições para determinar as cargas das barras pelas equações de equilíbrio, passando então a ser considerada indeterminada com a necessidade de verificar a alocação das barras. Ou seja, não é que não dá para usar, você vai usar. Você pode usar a estrutura hiperestática, mas nós temos que fazer um novo procedimento para determinar os esforços internos da barra, né? Que nós também veremos mais adiante. Vamos ver agora com relação à estaticidade externa da treliça, né? Ela relaciona com relação externa, com relação ao número de reações, né? Você vai comparar, tem mais reações de apoio do que o número de equações da estática, que são 3, e são somatória das forças de x igual a zero, somatória das forças de y igual a zero, somatória dos momentos igual a zero. Você vai comparar. Se tiver menos reações que as equações, hipostática. Igual, né? Exatamente igual, que vai dar zero, isostática. E maior que zero, temos uma treliça externamente hiperestática. Ok? Certo, engenheiro? Então, para a treliça da figura 2.10, verifique as estaticidades internas e externas. Também vocês vão fazer e encaminhar para aquele e-mail que eu vou repetir aqui novamente, tá? Valendo 200 pontos. Estou ouvindo alguém falar que poderia valer 500, mas não terá essa alteração. Então vamos lá. É Melara, provas, @gmail.com. Certo? 200 pontos, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Estamos junto pelo YouTube. Falta 3 semestres para a gente se formar, né? Para nos tornarmos colega de profissão. E não vamos parar agora, né? Não vamos continuar, não vamos perder tempo. Vai para cima aí, amigo. Vai lá. Falou, engenheiro. Bons estudos.